Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é janela de transferências com Fábio Silva. Você conhece o Fábio Silva, um atacante de 18 anos, atacante de 2002, nascido em julho de 2002, que acaba de se transferir para o Wolverhampton, ou seja, vai jogar na Premier League. Até aí, ok. O Wolverhampton contratar mais um português não chega a ser uma grande novidade. A gente sabe da ligação que existe do clube. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo. Então tem um festival de portugueses jogando na Premier League, especialmente no Wolverhampton. Só que o caso do Fábio Silva é um pouco diferente. Principalmente porque é um atacante de 18 anos que chega por 40 milhões de euros sem ter se consolidado no time principal do Porto. Ou seja, sem fazer parte para valer ainda do elenco da rotação principal do Porto, ele já acaba sendo protagonista de uma transferência bem alta, de um valor que chama atenção, de um valor alto mesmo para os padrões da Premier League, que a gente sabe que tem dinheiro, que tem um potencial muito maior dentro do mercado também. Então esse é o assunto de hoje aqui e a partir daí dá para puxar diferentes tópicos também. Então convido você a se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e deixa no comentário também o que você espera, se você acha que pode ser uma grande tacada do Wolverhampton no mercado. Sei que tem muitos portugueses que acompanham aqui o canal também, então, em especial os torcedores, os adeptos do Porto, podem participar aqui com a gente também e colocar aí embaixo se você gostou da transferência, se te agrada como uma saída econômica para o clube também, já que tem um aspecto financeiro que envolve quando a gente olha para todos os lados dessa história. Por quê, né? Vamos tentar puxar aí. Primeiro, o Fábio Silva é um atacante muito jovem, mas que é muito badalado desde muito novo nas competições de base, fosse pelo clube, né, pelo Porto na base, ou pela seleção portuguesa em diferentes torneios de base também. Então a gente está falando de um grande goleador das categorias de base. É claro que quando a gente vai olhar para o salto da base das competições sub-16, 17, 19, 20 pro profissional, existe uma diferença grande aí de exigência, de adaptação. Muitos jogadores não funcionam, outros conseguem subir esse degrau, outros conseguem corresponder. E talvez esteja aí o grande choque no valor da transferência. Se o Fábio Silva é um jogador que teve uma partida como titular na carreira no campeonato português, né? Eu tô olhando para os números apenas da Liga Portuguesa. Teve 182 minutos em campo pelo Porto nessa última temporada, sendo só em uma dessas partidas como titular, em várias outras saindo do banco de reservas. A gente está falando de um jogador com um universo ainda muito pequeno para avaliação no nível profissional, por mais que ele tenha potencial, por mais que ele seja um jogador que desperte muito interesse, muita curiosidade, muito por essa capacidade de posicionamento e finalização, e é assim já há vários anos. Então ele já é tratado assim, e o próprio Wolverhampton segue esse jogador há alguns anos, mas ele é sempre tratado como um jogador para ficar de olho. E de repente ele protagoniza essa transferência com valores altíssimos. O que também, acima de tudo, estabelece aquela etiqueta do valor, né? Que a gente tantas vezes fala e que muitas vezes acaba sendo algo prejudicial para o desenvolvimento de um jogador. Que agora, com 18 anos, chega à Premier League, num clube que tem investido e tem tido bom desempenho, que é o Wolverhampton, e chega agora com essa responsabilidade, ou com essa pressão, ou no mínimo com esse olhar diferente para que ele consiga render e justificar o valor que foi pago por ele. Então tem sempre esse lado da etiqueta para ficar de olho. Quando a gente fala dos portugueses, e aí eu acho que tem dois encaminhamentos legais. Um é o número de jogadores jovens de Portugal se valorizando dentro do mercado, se eles vão dar certo ou não, e o outro é o caminho, a rota, o Wolverhampton futebol português, que passa diretamente pelo trabalho do Jorge Mendes, um dos empresários mais influentes do futebol mundial, que tem uma relação muito próxima com um grupo chinês que é dono, que controla o Wolverhampton, então isso aproxima. Tanto que nos últimos anos a gente viu muitos jogadores, inclusive em algumas transferências, acho que uma em especial a gente pode traçar um paralelo, que foi a do Rubem Neves, porque também sai muito jovem do Porto, porque também era um jogador de um destaque muito grande, embora já tivesse jogado mais pelo time principal do Porto naquela ocasião, e que vai para o Wolverhampton numa época em que o clube inglês ainda estava na segunda divisão, ainda disputava a Championship. Então, ele protagonizou uma transferência cara para aquele momento, para um clube da segunda divisão que já tinha esse projeto. E é claro que a gente poderia listar vários outros jogadores portugueses. Ivan Cavaleiro, Hélder Costa, Rubem Vinagre, outros jogadores mais formados que acabaram chegando, né, como João Moutinho, Rui Patrício, entre vários outros, né? A lista é muito grande.
mais recentemente Podence chegando para ser opção também do meio para frente. Enfim, são muitos, eu com certeza não vou lembrar de todos, então nem vou fazer questão de citar todos eles aqui. Mas o fato é que, então, esse caminho, essa rota já está bem traçada. No momento atual de necessidade e dificuldade econômica, até do ponto de vista do Porto, é uma transferência interessante, porque o Porto costuma ser o clube que trabalha bem na valorização dos jogadores que identifica no mercado, sejam os estrangeiros ou os próprios portugueses. Quantas vezes a gente já não falou dos clubes portugueses conseguindo potencializar muito o valor de mercado de jogadores brasileiros ou sul-americanos como um todo, né? Porto e Benfica fazem muito bem esse papel. Então eles conseguem detectar esse potencial no mercado sul-americano, contratam e revendem depois para outros campeonatos de maior projeção dentro do cenário europeu. Dessa vez, o Porto não chegou a dar essa visibilidade toda ao Fábio Silva. Então é algo que se difere desse processo. Muito se fala até sobre o perfil do Sérgio Conceição, treinador do Porto, nesse trabalho, se ele seria ou não um treinador capaz de dar minutagem, de dar tempo para fazer com que o jogador se desenvolvesse e amadurecesse no time principal do Porto. De qualquer forma, conseguir 40 milhões de euros por um jogador em formação e que mal se firmou no elenco principal não deixa de ser uma boa venda. E aí, é claro, isso tem a influência do Jorge Mendes no sentido de conseguir uma transferência que pode ser benéfica para todas as partes. Se a gente pensar, o Porto conseguiu um bom valor para um jogador que ainda não valia isso, teoricamente, embora fosse um potencial muito grande. O Wolverhampton contrata um jogador de enorme potencial, com uma perspectiva futura muito grande, por um valor alto, e aí acaba se enquadrando num perfil que a gente já falou algumas vezes até sobre outros clubes com muito mais capacidade econômica para isso. Por exemplo, o Real Madrid. O que o Real Madrid tem feito nos últimos anos? Com brasileiros, inclusive. Contratado jogadores muito jovens, acreditando que vale a pena pagar alto agora, mesmo que eles possam vir a não funcionar, a não dar certo, mas se eles derem certo, o retorno vai ser muito alto, economicamente e tecnicamente. E isso justificou nesses últimos anos. Vinícius Júnior, Rodrigo, Reinier, para citar os brasileiros chegando ao Real Madrid por valores elevados ainda muito jovens. É bom lembrar, né? No caso de Rodrigo e Vinícius Júnior, jogadores que já tinham atingido uma maturidade maior em termos de espaço e relevância nos times principais de Flamengo e Santos. Então também são transferências diferentes da transferência do Fábio Silva, que talvez tenha um paralelo um pouco mais próximo com o caso do Reinier. De qualquer forma, eu estou comparando o Real Madrid com o Wolverhampton. E aí não é uma comparação muito igual, obviamente. Mas isso ajuda novamente a gente a abrir o olho para o que tem sido esse potencial econômico de alguns dos projetos da Premier League. E especialmente no caso do Wolverhampton, a gente tem visto nesses últimos anos uma ideia de contratar e não necessariamente ter que vender. O clube não faz questão ou não precisa do dinheiro da venda desses jogadores, tanto que segura jogadores jovens que estão bem por lá, e jogadores valorizados, inclusive, quando a gente fala da temporada do Adama Traoré nesse último ano, quando a gente fala do desenvolvimento e da contratação de forma definitiva do Raul Jimenez, ou de jogadores que chegaram como, por exemplo, o Diogo Jota, para citar outro português que chegou e conquistou espaço. Então, perdeu o Doherty agora para o Tottenham, é verdade, mas é uma exceção. Dendoncker chegou como um jogador ainda jovem, com potencial, jogador de seleção belga. Então, é um Wolverhampton que vem dando passos importantes. No caso do Fábio Silva, é óbvio que aí o risco é muito mais elevado, porque ainda não é um jogador que se provou nesse nível, mas não deixa de ser um contexto interessante da gente observar. E aí, para levar para um outro lado, é legal também a gente observar a valorização de diferentes jogadores jovens de Portugal dentro do mercado. João Félix, é claro, é o caso mais evidente disso, a transferência que ele protagonizou na última janela, né, no último ano, saindo do Benfica para ir para o Atlético por um valor muito elevado. Trincão, chegando agora ao Barcelona, outro jogador jovem. E até outros jogadores que a gente até encara como jogadores mais veteranos, porque não necessariamente são dessa mesma leva. É claro que, por exemplo, João Félix e Trincão são jogadores de 99. O Fábio Silva é de 2002, então ele já é bem mais jovem. Mas mesmo antes, quando a gente olha para jogadores de 94, 95, 96, alguns jogadores deram saltos relevantes e não necessariamente se firmaram por lá. Gonçalo Guedes, André Silva,
O próprio Podence, são jogadores que ainda são jovens, que ainda têm muito tempo de carreira pela frente e que podem atingir um nível ainda melhor. Para citar outro jogador importante, relevante, que já protagonizou transferência cara no mercado, Rafael Leão também, né, quando se valorizou saindo do Lille para o Milan, ainda não se firmou no Milan também, mas tem momentos de brilho. Então Portugal hoje tem muitos jogadores do meio para frente valorizados no mercado, mas que ainda precisam confirmar esse status, que ainda precisam mostrar se de fato serão essas estrelas do futebol mundial. No caso do Fábio Silva, a grande curiosidade é por conta da falta de experiência no futebol profissional. Então vamos ter que esperar para aguardar, para ver como vai ser essa adaptação. É mais um português que gera uma transferência alta. Portugal tem um ótimo trabalho na base já há muitos anos, né? Então também não é por acaso que a gente vê vários jogadores se destacando, e não só pro ataque, eu tô focando mais no ataque aqui, meio ataque, porque acaba tendo mais a ver com a questão do Fábio Silva. E eu tenho uma curiosidade muito grande para ver qual vai ser o funcionamento ou o encaixe dele no time. Porque o Wolverhampton hoje tem várias peças do meio para frente. E o 9 foi um dos melhores camisas 9 da última Premier League, que foi o Raul Jimenez. Por tudo que gera como pivô, pela forma como dá sequência aos ataques, como liga as opções de frente. Será que o Fábio Silva pode jogar ao lado, eventualmente, do Raul Jimenez? Será que ele vai ter minutos na Premier League logo de cara, com essa exigência? Será que ele já vai estar preparado para esse salto do ponto de vista de intensidade física mesmo, para lidar com o jogo da Premier League? São muitas as perguntas, a etiqueta vai chamar atenção com o preço e ele vai ter que lidar com essa pressão a partir de agora. Não por culpa dele, e sim porque alguém optou por pagar essa quantia alta por um jogador que ainda não estava nesse cenário do futebol profissional, pelo menos não consolidado. Ele já tinha jogado no time profissional do Porto, é óbvio, mas ainda não consolidado como uma opção neste nível. O Fábio Silva, que é filho do Jorge, inclusive, que foi volante do Boa Vista, campeão português lá em 2001, e nasceu logo depois, né, no ano seguinte, em 2002, e agora já tá aí sendo assunto pelo mundo todo. Então é isso, conto com os comentários de vocês, quero saber o que vocês pensam sobre isso, se foi um bom negócio pro Porto, se vale a pena correr esse risco pro Wolverhampton, se o Fábio Silva pode virar uma atração nos próximos anos, como que você acha que ele vai lidar com essa pressão tão alta de ser um jogador tão caro ainda, tão jovem, num campeonato tão competitivo. Enfim, comente aí, se inscreva, deixa a curtida no vídeo, um abraço e até a próxima.